Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a nossa unidade 1 do livro de artes. Na unidade 1, nós temos aqui o texto. Para começar uma conversa sobre o que chamamos de artes visuais, é importante falar de imagens. O mundo é cheio delas, com certeza. Até hoje você já deve ter criado imagens diversas vezes, seja desenhando com um lápis no papel, seja riscando a terra com o dedo. Todas as vezes que você fez um desenho a pedido do professor ou professora, estava criando uma imagem, ou seja, tentando comunicar algo que observou atentamente com seus olhos, ou que estava em sua memória, ou que foi totalmente inventado pela sua imaginação. Nos 2 capítulos dessa unidade, vamos explorar diversas imagens que apresentam pessoas. Perceberemos que há tantas pessoas diferentes quanto jeitos de representar cada uma delas. É na diversidade de linguagens visuais, materiais e formas utilizadas pelos artistas que podemos entender como as artes visuais fazem parte da nossa vida, constituindo uma linguagem que utilizamos o tempo todo, mesmo sem perceber. Olhando novamente as figuras que você consegue perceber quais formas geométricas existem nelas. Então aqui tem a figura da página 8 e da página 9. Essa é uma obra Nick de Saint-Phal, Double Head, de 1988, um mosaico de vidro e espelho, com 1,23 m, com 79 centímetros, ok? Sempre que embaixo de cada obra você vai ter o autor, o nome, o ano, tá? A técnica e o tamanho. Aqui tem mais uma obra, que são rostos. Né? Você percebe inúmeras formas de rosto, de inúmeras formas geométricas. É uma obra de Ismael Neri, é um autorretrato de 1927, óleo sobre tela com 1,29 m e 84 centímetros. Aqui na página 10, no início do capítulo 1 e 11, você tem diferentes tipos de autorretrato. Esse aqui é um autorretrato do autor Lassar Segal, de 1919, óleo sobre tela. Tá? Aqui está a foto do artista e o autorretrato que ele criou. Na página seguinte, tem uma outra forma de autorretrato, já que esse autorretrato é do artista José Luis Cuevas, tá? Então, não é uma pintura, é uma escultura, mas também é um autorretrato. As imagens mostram uma pintura e uma escultura. São 2 autorretratos ao lado da fotografia de seus respectivos autores. Qual é a diferença entre os autorretratos em pintura e escultura e as fotografias? Que você consegue ver. Para você, o que levou cada um dos artistas a representar o próprio rosto desse jeito? Existem muitas formas de representar algo ou alguém por meio de uma imagem. E isso não se refere apenas à linguagem visual escolhida, como desenho, pintura, colagem, mas a maneira como usamos essas linguagens visuais. Por exemplo, você pode usar a linguagem visual do desenho a lápis, mas decidir que seu desenho será feito só com linhas retas, ou então que fará o desenho inteiro sem tirar a ponta do lápis do papel. Para cada escolha que você fizer, terá um resultado expressivo diferente. Nos autorretratos apresentados, você percebe alguma forma ou linha que tenha semelhança com os traços físicos do artista? Dê uma observada direitinho nesse do Cuevas e do outro artista. Tá? Então, essa é a forma que eles estão se enxergando. O autorretrato é uma forma como o autor expressa e representa o que ele vê de si mesmo. Tá legal? Vamos continuar. Continuando na página 12,
eu mesmo em diferentes representações. Para começar nossa jornada pelo mundo das imagens, vamos relembrar quais são os elementos básicos da linguagem visual: o ponto, a linha e a forma. O ponto é o menor elemento que pode ocupar um campo visual. Trata-se de uma unidade básica que demarca uma referência em meio ao espaço vazio do papel ou da tela. Quando posicionamos pontos lado a lado em sequência, passamos a construir um segundo elemento visual, que é a linha. A linha é o elemento que divide ou percorre o campo visual. Desenha caminhos que nossos olhos podem seguir. Ela também cria limites. Divide um lado do outro, o dentro e o fora. Quando uma linha se fecha sobre si mesma, ela determina uma forma. A forma é a parte que se distingue de todo. É o elemento que se pode perceber individualmente, tendo um fim em si mesmo. As formas geométricas básicas são o ponto de partida para formas complexas. São elas o círculo, o quadrado e o triângulo. E aqui um exemplo de pontos e até a formação de uma linha pontilhada. Agora que aquecemos nossas memórias em relação aos elementos básicos da linguagem visual, vamos observar novamente os autorretratos das páginas anteriores. Todos eles têm pelo menos uma característica em comum. Os artistas, nessas obras, optaram por não criar uma representação que tivesse a aparência física real. Olhe novamente as imagens. Você pode observar que o trabalho do pintor brasileiro Ismael Neri apresenta mudanças de tons e áreas de cor mais claras ou mais escuras, que delimitam praticamente todas as formas do corpo. As poucas linhas aparecem nos rostos e na paisagem. Algumas formas se fundem na paisagem ou entre si. Já o mosaico da pintora, escultora e cineasta francesa Nick de Saint-Phal é todo dividido por linhas e formas bem definidas. A maior das cores é chapada, sem mudança de tom, e não se mistura. Desse modo, ela cria um jogo com preto, brancos e cores diversas distribuídas pelas formas. Na tela, Autorretrato 2, do artista lituano radicado no Brasil, Lasar Segall, por exemplo, fica fácil observar que o artista pode ter olhado no espelho ou para uma fotografia para começar o trabalho, mas ele escolheu outra forma de mostrar a si mesmo. Além das escolhas das cores, se observarmos os olhos com linhas quase retas, fazendo seu contorno, e a cabeça que parece separada do corpo, percebemos facilmente que não se trata de uma imagem realista. Já na escultura de José Luís Cuevas, isso fica ainda mais claro. O modo como ele escolheu organizar as partes do rosto, esticando, separando, aumentando ou diminuindo algumas formas, revela que sua intenção era ir além de registrar sua aparência física. Será possível a representação que cada artista optou por fazer sobre si mesmo, com o que sentimos e pensamos, como vemos retratos assim? Quando vemos retratos assim. Vamos falar um pouco sobre esses autores, sobre esses artistas, Segall e Cuevas, duas trajetórias em autorretratos. Lasar Segall nasceu em Vilna, na Lituânia, no ano de 1891. Quando tinha 14 anos, entrou para a Academia de Artes de sua cidade para estudar desenho. Nos anos seguintes, estudou arte em Berlim, em Dresden, na Alemanha, em 1912. Segall veio pela primeira vez ao Brasil e realizou exposições em São Paulo e no ano seguinte em Campinas. Depois disso, voltou à Alemanha e lá fundou com outros artistas um grupo ligado ao expressionismo alemão. Já em 1923, veio morar no Brasil. Casou-se com uma brasileira e fixou residência em São Paulo. Faleceu em 1957 e 10 anos depois a casa onde morava passou a ser o museu que leva o seu nome. O tema dos migrantes
aparece em muitas de suas obras, entre outros motivos pela sua própria história de vida, que o fez mudar de país para escapar da guerra e perseguições. Vários personagens que aparecem em suas criações são autorretratos, como as duas figuras da esquerda que vemos na obra Emigrantes 3. Ok? Aqui está a obra. José Luis Cuevas nasceu na cidade do México em 1934. Desde o início de sua carreira, realizou trabalhos que questionavam a arte vigente em seu país, ou seja, a arte e os artistas que eram reconhecidos como os mais importantes naquele momento. O trabalho de Cuevas é repleto de figuras com corpos e rostos distorcidos, com expressões e traços que apresentam força e também geram estranhamento. Realizou diversos autorretratos com as mesmas características. Apesar de seu trabalho contestador, teve grande reconhecimento e é considerado um dos artistas mais importantes de sua geração. Em 1992, foi inaugurado na Cidade do México o museu que leva o seu nome. Ao lado você tem a obra chamada Autorretrato, de 1981. A técnica é tinta sobre papel. Ela tem 20,2 centímetros e 17,5 centímetros. Ok? Bem, vou falar um pouco sobre composição. A composição em artes visuais trata-se do modo como organizamos os elementos que estão dentro de uma obra, tá? Como ela está organizada. Continuando o texto. Observando mais atentamente as 4 imagens que abrem este capítulo, é possível notar que todas elas têm características em comum na sua composição. A maneira como os artistas escolheram colocar as figuras, linhas, cores, volume, luz e sombra compõe um conjunto que faz com que possamos perceber a imagem de um jeito ou de outro. De modos diferentes, podemos detectar linhas e formas geométricas em destaque, muitas vezes usadas para representar partes do corpo. Você conhece outros artistas que trabalham ou trabalharam com formas geométricas para criarem suas obras? De que maneira as utilizam ou utilizaram? Eles são de sua comunidade? Você saberia nomeá-los? Pense um pouquinho para a gente refletir. Continuando. Formas de usar as formas. Os trabalhos vistos até aqui nos mostram que não há apenas uma forma de representar uma pessoa, sua personalidade ou sua história. Geralmente, quando alguém nos pede para desenhar o outro, ou até a nós mesmos, fazemos isso de modo automático, para tentar representar o que observamos ou lembramos da aparência física. Mas uma pessoa é muito mais do que sua aparência. Quando deixamos de lado esse modo automático de desenhar, podemos escolher a maneira que melhor se adapta ao que queremos dizer. Qual a linguagem visual tem mais relação com o que você deseja representar? A pintura, o desenho ou a colagem? Dentro de cada uma delas, quais materiais podemos utilizar? Tá? Analisem, façam uma reflexão sobre essas questões. Tinta acrílica, guache, óleo, aquarela, lápis de cor, giz de cera, giz de papel, giz pastel. Há uma infinidade de possibilidades. Estamos falando de materiais. E essa escolha é uma das bases da definição do resultado final. Bem, finalizamos aqui a primeira parte da nossa aula. Logo voltaremos para dar continuidade. Não esqueçam de reler todo o texto, okay? Observar as pinturas, as esculturas, as obras e os autores estudados. Em breve voltaremos para outra aula. Até logo.